Bom dia, vamos ao café com a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Como nós temos dito, né? Nós estamos produzindo algumas mensagens escatológicas, né? E hoje nós queremos falar sobre o estado dos mortos. Está escrito em Romanos 5:12 que através de um homem que pecou, a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, né? Então o homem ele foi criado para ser eterno. Deus colocou no jardim do Éden e eles viveriam eternamente. Mas Deus tinha dado uma instrução, uma ordem para o homem, né? Para que ele podia se alimentar de todas as aves, inúmeras aves que estavam no jardim, porém uma só, apenas uma, a ave do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia experimentar do seu fruto, porque no dia que ele tocasse no seu fruto, ele morreria. E o homem ouviu então as astúcias de Satanás, e ele preferiu então ir na onda do inimigo. Ele experimentou do fruto da árvore que diz que era boa e agradável aos seus olhos, né? Então imediatamente ele morreu. Aí você pode me perguntar, mas Adão só morreu depois lá com 900 e tantos anos. Eu sei, mas ali ele morreu espiritualmente. A primeira morte que o homem sofreu foi a morte espiritual. E ele teve também a consequência de ter a morte física. Então, quando o homem deixou que o pecado entrasse no seu coração, ele perdeu o ambiente de Deus. Deus não podia tratar o homem no mesmo ambiente que estava, né? Ou seja, o homem era íntimo de Deus. O homem habitava no coração de Deus. E Deus teve que tirar o homem do jardim do Éden, porque senão ele lançaria mão de uma outra árvore, que é a árvore da vida. Se o homem continuasse se alimentando em pecado da árvore da vida, ele eternizaria o seu pecado e ele ficaria morto para sempre, ou seja, distante de Deus para sempre. Porque você sabe que a Bíblia trata a morte, né, com um distanciamento de Deus. A morte espiritual é o distanciamento de Deus, gera distanciamento de Deus. Mas naquele momento, Deus liberou algumas sentenças, né? Uma delas foi que o homem se alimentaria do suor do seu rosto, a mulher teria dores ao ter filhos, e o diabo ele ia se arrastar sobre a terra e se alimentaria do pó da terra. Mas e sobre isso também uma promessa imediata em Gênesis 3,15, diz assim: desta mulher nascerá um varão que enfim esmagará a cabeça da serpente. O inimigo apenas tocaria no seu calcanhar. Porém, por isso, Deus imediatamente liberou a sua promessa, a promessa de salvação e de redenção do homem, para ter de volta o homem ao seu convívio. Morte na Bíblia, ela é tratada com duas palavras principais, né? Sheol e Hades. Sheol é uma palavra hebraica, né? Que é tratada no Antigo Testamento. E Hades é uma palavra grega. Ambas têm o mesmo sentido, ou seja, estado dos mortos. Outras palavras nós veremos mais na frente, né? Que todas elas foram traduzidas por inferno, e nem sempre inferno reflete a realidade de cada versículo onde elas são citadas, né?
Por exemplo, inferno, quando nós pensamos em inferno, a ideia que vem é que lá é a morada do diabo, né? Que ele está lá com chifres, onde tem muito fogo, e ele tem lá muitos diabinhos também à sua volta, mas a Bíblia diz o seguinte, que o diabo está solto no mundo, ele está matando, roubando e destruindo. Sendo que só os filhos de Deus, né? Ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus, que estão também no mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. E na verdade o diabo não está preso ainda, né? Gostaria de ler com vocês o Salmo 89, 48, que diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do inferno. No caso aí não seria inferno, é Sheol, né? Lucas 16, 23 diz assim também: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormenta. Essa palavra ela faz parte daquele texto da história, né, do rico e do Lázaro. Então, a tradução correta seria assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Uma outra palavra que aparece no Novo Testamento é Geena. Geena é o lugar de punição permanente após o juízo final. Após o juízo final haverá um julgamento e tanto para o anticristo, o falso profeta, o diabo, seus anjos, né, e os homens ímpios. E no final, a morada eterna deles chama-se Geena. Para lá vai o homem completo, em espírito, alma e corpo. E o homem ali, o diabo, seus anjos e os demais componentes, eles sofrerão ali eternamente. Não é algo bom de se falar, mas é a realidade da Bíblia e nós temos que tratar desse assunto de uma forma natural, né? Temos que esclarecer tudo. Então, Geena é o lago de fogo que nós conhecemos, precisamente com esse nome, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20, 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, o Geena. Então você vê aí que o lago de fogo, ele não foi preparado para o homem. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Que, aliás, nem é o diabo que vai habitar nele primeiro. Sabe quem é? Os primeiros que vão para lá é o anticristo e o falso profeta. Depois a morte e o inferno. Só depois é que o diabo irá para lá. E em último lugar irão os homens ímpios, aqueles que não foram, aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, o Geena. Temos também a palavra Tártaro. Tártaro é lugar dos anjos caídos. Vejamos o que diz Lucas 6, que diz assim, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então esse lugar dessas prisões, onde trata aqui o versículo, chama-se Tártaro. Isso está escrito, né, em Judas 6. Tem uma passagem também que nós vamos ler agora, que está em 2 Pedro 2,4, que diz: Deus não perdoou aos anjos que pecaram e lançou no inferno, quer dizer, Tártaro, e os entregou às cadeias da escuridão
ficando reservados para o juízo. Muitos autores dizem que esses são os anjos caídos, mas que referem-se àqueles mais poderosos, né? Então, o apóstolo Pedro aqui está, na sua carta, ele está combinando aqui muito bem com o texto de Judas 6, né? Os mortos estão conscientes. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler logo o texto que Jesus falou, né? Jesus disse assim: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus deixou claro que há consciência depois da morte. Quando ele falou que, na verdade, ele citou um texto onde Deus falou isso para Moisés, quando Deus chamou Moisés, né, para executar sua obra de libertação dos hebreus. Então Deus disse assim, ó, ele falou isso mais de 300 anos após os patriarcas terem morrido, né? Deus disse assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus completou: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque se Deus falou, eu sou, então a palavra está afirmando que eles estavam já conscientes lá do outro lado da vida, né? Para onde iam os mortos desde Adão até a ressurreição? Para onde iam os mortos desde Adão até a ressurreição? E para onde vão os ímpios, aqueles que se esqueceram de Deus, desde Adão até hoje? Então eu quero falar um pouquinho sobre aquela passagem que Jesus fala do rico e do Lázaro, né? Havia um rico opulento, que não ligava para nada, tratava com impiedade das pessoas. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades. Mas também o mendigo morreu e foi para o Hades também, ou seja, na continuação da conversa que houve lá no Hades, o mendigo estava já sofrendo, o rico estava já em sofrimento, mas Lázaro estava no consolo, no seio de Abraão. É um tipo de consolo do nosso Pai celestial, né? E o mendigo queria que alguém de lá, do outro lado, né, passasse para onde eles estavam, para aliviar suas dores. Mas Abraão então disse: há entre nós aqui um grande abismo, nós não podemos passar para lá, nem vocês para cá. Então ele retrucou dizendo: manda pelo menos alguém aí de vocês lá para avisar os nossos parentes, para que não venham para cá. Então Abraão disse: se tampouco um de nós ressuscitasse, eles tampouco ouviriam. Lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Então nessa passagem está retratado que no mesmo ambiente havia uma divisão, um abismo entre uma ala, digamos assim, uma ala A e uma ala B, né? A ala A de consolo, de conforto, e a ala B já de desespero e sofrimento, né? Então isso é uma prova de que para onde iam aqueles que foram justificados, creram na promessa, né, que Jesus Cristo viria.
Então eles foram preservados nessa ala A, chamada Hades. Mas há uma passagem também em Efésios 4 que diz assim: Jesus, quando desceu às partes baixas da terra, ou seja, Jesus foi nesse lugar chamado Hades e libertou aqueles cativos. Aqueles cativos estavam ali esperando que a justiça de Deus se completasse, né? Não era o diabo que estava aprendendo, como muitos dizem, mas não, era a própria exigência da justiça divina, do tribunal divino, exigia que eles ficassem ali até que houvesse cura nos seus espíritos, né? E justamente quando Jesus completou a obra de redenção, ele fez de uma forma completa. Ele fez pelo passado, né? Ou seja, aqueles que morriam já comprometido com Deus, ele foi lá no passado, ele executou a obra, né, o seu sacrifício civil para o presente, no momento ali de Jesus, ali em Jerusalém, na Judéia, né? Mas também o futuro que nos atingiu e vai muito além. Onde nascer gente, então a obra de Jesus é eficaz para salvar essas pessoas. Ele colocou na cruz a salvação à disposição de todos os homens. Por isso que a Bíblia diz também que onde houve pecado, superabundou a graça. Porque Jesus ele fez um único sacrifício para todos os tempos. Ou seja, todos os homens eles estão potencialmente salvos na cruz. Porém, eles têm que crer, né, pela fé e receber a salvação. Mas ela já está exposta na cruz, desde a crucificação. E para onde vão os ímpios? Aqueles que não aceitaram Deus, de Adão até hoje, eles vão lá, continuam indo para aquele Hades. Mas quanto ao justo, Jesus quebrou as cadeias e levou para um lugar de segurança já próximo a Deus, que nós chamamos de paraíso, né? E nós hoje, né, que vivemos na graça de Deus, será que nós precisamos ir para esse lugar intermediário? Ou nós já vamos direto para Deus? Vejamos o que diz, alguns textos bíblicos dizem assim, por exemplo, 2 Coríntios 5,6, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Ele está retratando aqui da expectativa que o corpo tem sobre a ressurreição. Mas a Bíblia fala lá em vários textos, né? Por exemplo, lá em Efésios 2,8, diz o seguinte, que nós já fomos ressuscitados com Cristo, estamos sentados junto de Jesus. Jesus está à destra do Pai e nós estamos à destra de Jesus também. Nós já estamos lá em espírito, nós já estamos lá preservados. Então a preservação da salvação no nosso espírito nós já temos hoje, né? Vejamos o que é que diz Atos 7,56, naquela passagem de Estevão, que Estevão foi o primeiro mártir, né? Ele expressou o seguinte: eis que vejo o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Ele disse que via anjos, né, descendo e subindo. E Jesus estava lá esperando para encontrar com Estevão. Eu creio que Estevão, naquele momento, ele não sentiu as pedradas, né, da sua morte. E a Bíblia diz que isso irritou mais os judeus, porque ele estava sorrindo. Ele dizia assim: Pai, perdoa, não impute a eles esse pecado. Mas também tem outra passagem, Filipenses 1,23, onde Paulo expressa da seguinte maneira: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então Paulo também tinha essa certeza, né? E a Bíblia há várias expressões que falam assim: está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 1:23. Efésios 1 retrata, então, nós como corpo de Jesus, como igreja de Jesus. Nós como corpo de Jesus, nós pertencemos à cabeça de Jesus. Então, onde a cabeça está, aí está o seu corpo. E a Bíblia fala que o corpo de Jesus é tão poderoso quanto Jesus, porque é a extensão do próprio Jesus. Jesus deu esse poder à sua igreja. Ele quer que a igreja continue no seu poder aqui na terra. Então nós somos ressuscitados. Colossenses 3 diz assim também, né? Vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então isso são passagens, né, que enfatizam que nós estamos efetivamente já resguardados em Jesus. Nós não precisamos de estado intermediário mais não, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós somos um povo zeloso de boas obras. Então o tratamento com a igreja, Jesus o fez de uma forma especial, né? Ele não desprezou o seu povo, que um dia o desprezou, né? Israel. Então, pelo fato da recusa de Israel, Jesus tratou com outro povo chamado igreja, né? E lá em Hebreus diz assim que nós estamos numa nova aliança com Cristo, numa nova, superior, sublime aliança com Cristo. O nosso tratamento é um tratamento especial, já como filhos. Nós somos hoje, né, os irmãos de Jesus, do mesmo Pai, o Pai Celestial. Então, se somos filhos, já somos herdeiros, co-herdeiro com Cristo. Não há mais razão de ter um estado intermediário. Que cada um de vocês sejam abençoados. Por hoje é só. Nós estamos tratando de fazer vídeos pequenos, porque o tempo é corrido, né? As pessoas não têm muito tempo para Deus hoje, né? Deve ter, devia ter, né? Porque quando nós encaixamos nosso tempo no tempo de Deus, Ele administra o nosso tempo. E nós não precisamos ficar acelerados nesta vida. Às vezes nós corremos muito, né? De um lado para outro, tentando resolver tudo sozinhos. Isso porque não buscamos a intimidade de Deus. Então você deixa esse negócio de tanto zap para lá, repassa, e nada de meditar na palavra de Deus. Tem que considerar, né, o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, como nós temos enfatizado, né? Quando nós damos lugar a Deus, Deus toma o nosso lugar nos assuntos humanos, materiais, né? Então você não precisa acelerar tanto, porque Deus, ele vai na frente agindo, né, com presteza. E quando você vai com suas próprias forças, você faz isso em muitos anos. Então Deus pode fazer você ser produtivo em um mês, aquilo que você gasta 12 meses. Se você fizer com o Senhor, Ele vai tratar isso com você. Então, dê atenção aos seus grupos, né? Mas dê primeiro atenção a Deus. É grupo de família, grupo de colegas, né? Grupo da igreja, grupo da mocidade. E a pessoa tem que dar atenção, ficar curtindo todas essas coisas. E às vezes deixamos de curtir a palavra de Deus. Só quem busca a palavra, eles vivem eternamente. Quando nós cuidamos das coisas espirituais, nós estamos preservando a nossa eternidade. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tchau.